Boa tarde, Indaiatuba. Pontualmente 12 horas, estamos chegando com mais um programa do Rubinho, o nosso encontro diário, quando nesse horário ao vivo chegamos pelo canal 8 da Vivo Fibra, né? Também chegamos pela Arganet, o nosso aplicativo que é muito fácil você baixar e ter na palma da sua mão, ou mesmo na TV, quem tem Smart TV, e aí você assiste ao vivo ou quando quiser. Também estamos ao vivo pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, TV Regional, TVR, a sua cidade, você vê melhor aqui, né? Então você que está pelo Facebook, dá uma curtida aí, você pelo YouTube, se ainda não se inscreveu, se inscreva e não esquece de dar um like para nós, ajuda nós aí, né? Falando sempre boa tarde aos amigos de Salto, Elias Fausto, Cardeal, bairro, distrito de Cardeal, e a todos vocês que nos acompanham aí pelos... Falar em 4 cantos do mundo não dá porque a Terra é redonda, né? Mas nós estamos aí trazendo vocês, acompanhando pelas redes sociais nossas, por todos os pontos. E, gente, quando eu tenho que criticar, nós criticamos sempre buscando o melhor para a nossa cidade. Pode ter certeza disso. Semana passada, eu critiquei o doutor Luiz Felipe Garcia Santos por aquilo que aconteceu naquele crime lá do motel, né? Falei tudo aquilo que poderia ter prendido em flagrante, tudo isso. Justifiquei também que está errado, né? Mas aquilo que vem acontecendo em Indaiatuba já há muito tempo, que é a questão da central de flagrantes. E nesse final de semana, o doutor Luiz Felipe Garcia Santos estava de plantão e houveram 2 situações em que ele teve que agir, estar presente, esteve presente. Então, quando nós criticamos a semana passada, e aí a gente fala por tudo que vem acontecendo, a sobrecarga, mas é a profissão que escolheu e criticamos a respeito do que aconteceu. Esta segunda-feira, exatamente 8 dias depois, estou aqui parabenizando, porque o doutor Luiz Felipe Garcia Santos teve 2 pipinaços na mão. O primeiro, uma tentativa de homicídio, e o outro, um acidente em frente ao motel, com desdobramentos aí para a vida particular da pessoa ainda bem pior. Mas tanto lá no homicídio, a presença do doutor Luiz Felipe com o investigador, e depois na questão do motel pedindo aí a presença da perícia. Então, fica muito fácil criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar. Eu tenho conversado com o seu José, né? Ele que perdeu a filha. Gente, é desumano o que esse homem está passando. Mas as nossas leis são assim, né? Ele tem peregrinado, já havia dito para ele com relação à causa-morte, ele tem, por isso que ele correu atrás, antes mesmo de eu conversar com ele, ele foi. E agora temos que aguardar a decisão da justiça. E eu disse a ele, olha, os exames complementares demoram mesmo, mas para um pai... ele quer quanto mais rápido resolver essa situação. E ele está peregrinando, foi até o IML e lá explicaram, olha, a causa-morte nós já mandamos e os exames complementares não dependem de nós. São os exames toxicológicos realizados em São Paulo. Mas é muito triste a gente ver essa situação, né? É muito triste. E aí as leis da forma... mas a justiça... Gente, a justiça segue aquilo que é determinado nas leis, que deveriam ser muito mais rápidas, feitas pelos deputados federais e senadores, e não o fazem. Nós estamos falando há tanto tempo da reforma do Código Penal, há quanto tempo que nós estamos falando do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que completou 34 anos sem uma alteração. E aí quem sofre com isso é o povo. É o povo que está aqui, que precisa, muitas vezes, correr para lá e para cá e não tem. E a própria justiça não pode fazer muita coisa que se
porque esbarra naquilo que nós estamos falando, o mesmo artigo que condena, o parágrafo seguinte abre brechas e você, tendo um bom advogado, e não é nenhum problema, você deve ter aí os melhores advogados, vão encontrar as brechas nas leis. Enquanto grande parte da população continuar defendendo, tendo políticos de estimação em Brasília, quem vai sofrer somos nós. Porque eles, a hora que apertam, não tem esquerda e não tem direita. Eles se abraçam e seguem. Nós aqui ficamos com a brocha na mão. Essa é a grande verdade. Programa de hoje. Farol não impede choque entre carro e moto. Motorista invade a avenida e bate em motociclista. Motorista perde o controle e carro pega fogo na SP. Vai dar problema. Casal de moto causa acidente em frente ao motel. A pessoa que estava na garupa não era namorada, vocês vão entender daqui a pouco. Tragédia. O que deveria ser encontro familiar termina em esfaqueamento, um no hospital gravemente ferido e o outro preso aqui em Indaiatuba. E aqui teve muito trabalho para o doutor Luiz Felipe Garcia Santos. Muito. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. E nós vamos começar que ontem nós tivemos a final da Copa. Da Copa da Amizade, lá no São Conrado. Nós vamos trazer as imagens daqui a pouquinho. E foi aí, realmente foi uma manhã, tarde maravilhosa. Conversando com o Nenê, conversando com o Maia, né, que estiveram lá. Presença do ex-prefeito Gaspar, do atual prefeito, né, o doutor Custódio, também o Marquinhos também estava presente, o Marquinhos, secretário de Esportes, Cebolinha, Ademar Bright, enfim, foi uma festa bastante movimentada e terminou com a vitória da equipe da Secap por 4-0 contra o Grêmio Morada do Sol. E parabenizar a todos os presentes, vocês vão ver daqui a pouco muita gente, mas tudo terminou na amizade. Isso é muito legal, é isso que nós precisamos. O exemplo sendo dado pelo esporte amador. Isso é muito legal. E à tarde também na Secap nós tivemos aquela tarde festiva e as informações que nós temos que foi aí cheia de sucesso. Então, parabéns e daqui a pouco nós vamos falar da Copa Amizade. Mas agora, a gente está falando de esporte, nada melhor do que você ter aí o condicionamento físico cada vez melhor. E não é só fazer exercício, ter acompanhamento de profissionais. E você encontra tudo isso, sabe aonde? Lá na Fitwork. Quer ver só? Há 30 anos, a Academia Fitwork vem transformando vidas. São 3 décadas de dedicação ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida, construindo histórias de força, determinação e conquista. E agora nós queremos você conosco nessa jornada. Venha fazer parte dessa história de sucesso. O próximo capítulo dessa história pode ser com você. Estamos te esperando. Opa, esperando todo mundo praticar, depois dos 50 começa a perder massa muscular, é importante você ter aí um condicionamento físico para ganho de massa muscular e mesmo, né, a questão cardio é importantíssimo. Gente, nós vamos por um rápido intervalo e na volta a gente vem. Farol não impede choque entre carro e moto. Motorista invade avenida e bate em motociclista. Motorista perde controle e carro pega fogo na SP. Vai dar problema. Já deu problema. Casal de moto causa acidente em frente a motel. E a tragédia, o que deveria ser um encontro familiar, que era uma pescaria, termina com 2 esfaqueados. Um no hospital, o outro no UPA e acabou sendo preso. Todos esses detalhes a gente traz daqui a pouquinho, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e na volta ficamos em definitivo. Já parou para pensar o que não pode faltar todo dia? Aquele banho que te põe para cima. O cafezinho que te acorda de manhã. Aquela água geladinha e gostosa.
Pois é, por trás de tudo isso tem o SAI. A gente trabalha 24 horas por dia para garantir água de qualidade para Indaiatuba. SAI 55 anos, na sua vida, todos os dias. O que você fez nesses primeiros 100 dias do ano? Muita coisa, né? A Prefeitura de Indaiatuba também. São novas conquistas em tempo recorde. Na saúde, na educação, no trânsito, em toda a cidade. Prefeitura de Indaiatuba. Um novo tempo para você. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Minutos, essa é para Flávia. Estamos de volta com o programa do Rubinho. Daqui a pouco nós vamos trazer aí as imagens da Copa da Amizade com o título da SECAP. Mas o mais importante é a festa. E essa festa foi raiz. Ah, se foi raiz. Bom, com relação ao seu José Carlos Barbosa, o crime lá do motel, pode ter certeza que nós não vamos deixar cair no esquecimento. Só que nós temos o tempo da lei. E o senhor pode ter certeza que ninguém vai abandonar o senhor. Eu já disse isso pessoalmente, disse isso todos os dias, a gente conversa. Deixe na mão de Deus. Eu sei que é difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Nada escapa aos olhos de Deus. Ainda mais que nós estamos vivendo a Semana Santa, né? Que é mais do que o próprio Filho de Deus. Se a gente for seguir, ontem entrou pleno, né? Saudado por todo mundo, com os ramos, né? Por isso o domingo de Ramos, entrou ali em festa e ele sabendo que 5 dias depois estaria crucificado na cruz para nos livrarmos de todos os pecados. E é por isso que eu sempre digo, eu prefiro ser Pedro do que Judas Iscariotes, porque Pedro negou Cristo, o galo cantou, mas ele nunca abandonou. Já o Judas vendeu por 10 moedas. Então, é melhor você gritar, fazer, pelo menos você está sendo mostrado, você está sendo falado assim, de uma forma, porque o pior é essas pessoas quietinhas. Esse é o grande problema, tá certo? Bom, vamos lá. Gente, vamos agora sim. Ontem aconteceu no São Conrado a grande final da Copa Amizade entre as equipes da SECAP e o Grêmio Morada do Sol. Foi um domingo maravilhoso, sol, muita gente presente e no final uma surpresa, uma goleada da equipe da SECAP por 4-0. Vocês estão vendo aí os principais lances, agradecendo ao Maia, o filho dele que mandou essas imagens para a gente. Vocês vão acompanhar os 4 gols aí que aconteceram.
a equipe da Secap saiu na frente 1-0 e depois foi acontecendo os gols. Olha a festa da torcida, essa é verdadeiramente a festa raiz, né? Aí vai a Secap para mais um gol e o domingo terminou, né, com a vitória da Secap por 4-0. O mais importante, os torcedores e os jogadores do Grêmio Morada do Sol aceitando a derrota de forma bem tranquila. Esse detalhe é que a gente fala, né? É bonito no esporte, mas pode ocasionar aí no futebol não pode mais, futebol brasileiro não pode mais fazer isso, né? Mas aí depois, aí digo que eu falo para vocês, que a festa é a raiz. Ó, no caminhão, eu lembro antigamente jogava no Flamenguinho, muitas vezes eu ia de caminhão. E quando os times voltavam, campeão. Foi 2-0, esse caso foi 4-0. E aplaude para cá, aplaude para lá. E a Copa da Amizade com a Secap. Parabéns aí aos organizadores, parabéns à Secap pela vitória e parabéns também para o Grêmio Morada do Sol, que chegou ao vice-campeonato. Vamos ver ano que vem. De repente podemos ter aí mais um Secap contra a Morada do Sol. Vamos aguardar. Muito bem. Parabéns ali. O Cebolinha sempre acompanhando, né? O Marquinhos da Secretaria de Esportes, além da presença do Dr. Custódio Prefeito e o Gaspar, que sempre acompanhou como prefeito e continua aí, mesmo como ex-prefeito, acompanhando essas partidas. E realmente foi um domingo muito legal. Depois me manda imagens de como foi a festa da Secap, não pelo campeonato, juntou tudo aí depois, né? Teve uma festa à tarde na Secap. Se vocês quiserem mandar para nós aqui, a gente fala amanhã sobre esta festa. Atenção, derrame de notas falsas. A Polícia Federal, e claro, contando com o apoio da Polícia Civil, apreendeu notas de R$100 que chegaram pelo correio. Vocês vão ver amanhã a quantidade de notas de R$100 que o BAEP apreendeu e foi levada para a Polícia Federal e provavelmente dessas notas de 100, algumas delas estão circulando em Indaiatuba. Nota de R$200 também. Então, atenção aí o comércio, principalmente agora, na Semana Santa, venda de ovos de Páscoa, enfim. Fiquem atentos, amanhã nós vamos trazer essa matéria para vocês. Mas agora, mais um acidente de trânsito, mais um caso de falha humana, porque sinalizado existe o farol e aconteceu isso. Bem, nós estamos bem no cruzamento, né? Vocês estão vendo que é Manuel Rus Pérez com a Rua do Padre Luperino, que vocês estão vendo ali. O que aconteceu? O envolvimento de um carro com uma moto. Alguém não respeitou o sinal de pare, não respeitou o semáforo e as cores, né? Não respeitou o pare, ou principalmente o pare, né? E com isso a pessoa que ocupava a moto acabou se machucando. A princípio não foi grave, mas o resgate acabou socorrendo a vítima até o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. A guarda esteve aqui para auxiliar a questão do trânsito, para que o resgate pudesse socorrer a vítima, mas o acidente aconteceu. O que teria acontecido? Vamos ter que aguardar os laudos, porque existe o farol, existe a faixa de segurança para moto, para carro, para pedestre, mas o acidente acabou acontecendo com o farol instalado há pouco tempo. Com imagens dele, Nenê, e da nossa equipe que deixava o plantão do final de semana, Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. É o tipo da coisa que, vamos falar a verdade, é falha humana, né? Às vezes aí, por causa de 2 segundos, acaba acontecendo isso. Eu pelo menos digo, o pessoal mais antigo, moradores de Indaiatuba, aquele tempo que saía 5 minutos antes de ter alguma coisa nesse sentido, não dá mais em Indaiatuba. E quem vem de fora, acostumado em São Paulo, enfim, grandes centros, não dá mais também para fazer esse tipo de situação. Nós temos uma cidade que o trânsito está sobrecarregado, sem dúvida nenhuma, tanto que vai ter a Secretaria
de mobilidade urbana, o doutor Custódio falou no programa terça-feira passada. Enquanto isso, se nós não formos responsáveis no trânsito, nós vamos cada vez mais trazer acidentes aqui. E a pirâmide é aquela: incidentes, acidentes com vítima fatal, e aí nós fechamos o triângulo da segurança. Já são 6 mortes no trânsito em Indaiatuba esse ano. 6. E a não ser aquele caso do caminhão que estava transportando suco para Indaiatuba, que está sendo investigado, que o caminhão estava subindo e o motor não aguentou, até então é falha mecânica. Os laudos vão apontar se realmente confirma isso. Fora isso, é só falha humana. E as pessoas têm que respeitar. Ah, eu acho que dá. Quem acha não sabe. Agora nós vamos trazer um caso onde a pessoa que estava com o carro invadiu a avenida. Você acompanha, a gente volta já, e daqui a pouco, atenção, daqui a pouco o motorista perde controle, carro pega fogo na SP. Vai dar? Não, já deu problema. Casal de moto causa acidente em frente a motel e tragédia. O que deveria ser uma festa familiar com pescaria, peixe sendo limpo, termina com um no hospital gravemente ferido, o outro no UPA e depois preso. Todos esses detalhes a gente traz daqui a pouco, mas agora vocês vão ver esse acidente lá na Avenida Francisco de Paula Leite. Acompanhe. Tarde de sexta-feira. Aqui nós estamos, Francisco de Paula Leite, com a Jacob Lira. Mais um acidente envolvendo o carro e uma moto. Com o choque, evidentemente, que a pessoa que ocupava a moto acabou sendo atingida e caindo. E apesar ali de tudo, aparentemente não ser com gravidade, o setor de ambulância municipal, sempre bem preparado, fez o atendimento, acabou estabilizando a vítima e ela foi levada para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Provavelmente teve aí suspeita de alguma fratura. Portanto, mais um acidente envolvendo carro e moto. E nós estamos aguardando saber quem acabou invadindo alguma área, se foi um choque os dois, parando aqui exatamente onde estão parados os veículos para entrar agora na avenida. Mas o certo é que o acidente acabou acontecendo. Com imagens da nossa equipe de plantão do final de semana. E agora, Nenê Rubim Queiroz aqui, Jacob Lira, com a Avenida Francisco de Paula Leite, para o programa do Rubinho. E como nós dissemos agora, o carro invadiu a preferencial que era da moto, né? Então, não estava chovendo, bem sinalizado durante o dia. Então, falha humana. É aquela coisa que eu falo, que nós temos aí, tem que tomar cuidado. Ah, acho que dá. E às vezes não dá. É como celular. Estamos tendo muitos casos de mal súbito, mas muitos casos de mal súbito. Subiu muito os mal súbitos. Mas pela experiência que a gente tem, muito desses mal súbitos é o mau uso do aparelho celular. Você tem como comprovar isso? Não. Mas eu tenho como comprovar vários acidentes onde o aparelho celular acaba confirmando que o acidente aconteceu por causa disso. Estamos aqui para julgar, estamos aqui para acusar, mas estamos aqui para mostrar. Essa é a grande realidade. Ainda mais agora que nós teremos um final de semana para lá de prolongado, né? Sexta-feira maior, sexta-feira santa, aí sexta, sábado, domingo e segunda-feira é feriado. Então, cuidado como sair para... Nós vamos trazer aqui o Tenente Nobre na quinta-feira para conversar conosco, para mais uma vez orientação. Não deixe para a última hora para verificar o estado dos pneus, a revisão do carro, limpador de para-brisa, óleo, enfim, calibragem dos pneus, porque as viagens têm que ser para, nesse caso, ir e voltar com tranquilidade. E nós estamos vendo que as pessoas não estão fazendo isso. Bom, agora eu vou falar para vocês, hoje tem, não é o cata-bagulho, mas nós temos uma sessão da Câmara Municipal de Indaiatuba.
Porque a Câmara Municipal de Indaiatuba é a Casa de Leis, é a nossa Casa da Cidadania. E os 12 vereadores eleitos estão lá para trabalhar por nós todos, né? São eles que no Poder Legislativo vão propor leis e indicações para que vai melhorar a nossa vida. É verdade, né? Seja na saúde, na educação, no trânsito, em todos os segmentos, passam as leis e indicações pela Câmara Municipal. E cabe a nós acompanhar e cobrar, claro, com todo respeito, mas cobrar. Por quê? Porque os vereadores estão lá justamente para isso. E é importante, hoje, 5h30 da tarde, tem a transmissão da Câmara Municipal, sessão ordinária. Eu não posso ir, por isso que eu disse a transmissão. Você pode acompanhar pelo Facebook. E se quiser ainda, eu vou fazer um convite para vocês. É só acessar www.indaiatuba.sp.leg.br, tá certo? Câmara Municipal de Indaiatuba. Hoje é dia de sessão, vamos acompanhar. Daqui a pouco, tragédia, o que deveria ser encontro familiar, termina em esfaqueamento. Já deu problema. Casal de moto causa acidente em frente ao motel. E aqui, o motorista perde o controle. Não sei se estava usando o aparelho celular, não podemos afirmar. Mas é mais uma pessoa que perde o controle do veículo e por pouco não termina em tragédia. Sexta-feira, início da noite, Pista Norte, Indaiatuba a Campinas. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu e o carro pegou fogo. Vocês vão ver as imagens aí, né? Onde, olha só, as chamas. Felizmente, o motorista não sofreu nenhum tipo de problema. Claro que o trânsito ficou ali bastante conturbado, né, no local. A Polícia Rodoviária e o pessoal da Colinas acabaram fazendo ali a interdição para que chegassem os homens do Corpo de Bombeiros e com a chegada do Corpo de Bombeiros o fogo foi controlado, né? Mas, aquilo que nós falamos, não sobrou pedra sobre pedra. O carro foi totalmente consumido pelas chamas e, claro, chamado PT. E depois de todo o fogo, aí quando você vê a fumaça branca, não é que nós temos papa, na verdade, fumaça branca, não há mais incêndio. Aí depois tem o trabalho de rescaldo, o resgate da Colinas ficou de prontidão, não houve necessidade do motorista ser socorrido, e aí depois de todo o trabalho, o rescaldo, vendo se tinha mais alguém dentro, lá todo um trabalho feito pelos homens do Corpo de Bombeiros, deixaram o local e o carro foi levado aí para o... Eu não sei se foi para o pátio de Indaiatuba ou aquele pátio bem na divisa já na cidade de Salto, entre Indaiatuba e Salto. Então está aí mais um caso envolvendo o acidente. E pelo visto, nossa equipe está se dirigindo aí para algum ponto da cidade. De informação aqui, parece que é um acidente de trânsito. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mais um. Inclusive a ambulância está no local. E a nossa equipe está por lá e daqui a pouco a gente fala a respeito desse caso. Eu não sei, aparentemente é na cidade, não sei se é alça de acesso e tal, mas a gente fala daqui a pouco. E daqui a pouco também eu quero que vocês vão acompanhar esse caso. E aqui eu falo para vocês, não é quanto pior, melhor. Poderíamos aqui daqui a pouco fazer um estardalhaço do que aconteceu. Não é do nosso feitio, não fazemos isso, mas esse caso vai dar problema. Vocês vão ver daqui a pouco. O casal de moto que foi responsável, principalmente o piloto, evidentemente, por um acidente em frente ao motel. E também vamos trazer o caso da tragédia, né? Aquilo que era para uma confraternização, pescaria, truco, termina em esfaqueamento. E duas pessoas foram esfaqueadas, uma delas no hospital aí em estado bastante grave, enquanto que o causador, né, vamos dizer assim, que deu a facada, vocês vão entender toda a história, que também recebeu a facada, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Tá certo? Vamos lá, a gente vai conversando aqui, vamos trazendo para vocês.
Vamos agora com a questão do problema, né? Gente, preste atenção e vocês vão entender o porquê que não é que vai dar problema. Já deu. Acompanhe. Primeiros minutos do domingo. Quando a coisa tem que dar errado, acaba dando. Um homem com essa moto, com uma mulher na garupa, seguia para entrar em um desses motéis existentes aqui às margens da SP 75 Pista Sul. Só que ele estava com pressa, alguma coisa fez com que ele atravessasse no momento em que o veículo estava passando. Ele cortou a frente. O motorista ainda tentou frear, mas não conseguiu, o choque foi inevitável. O casal foi ao solo. Bastante machucados, eles foram socorridos ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo e pelo menos permaneceram em observação. Eu poderia dar o nome do piloto que acabou se envolvendo no acidente, o mesmo motorista do veículo, que não teve culpa nenhuma, mas para preservação nós não vamos falar. Por quê? Porque a informação é que o piloto da moto estava com, não a sua esposa, estaria com a amante, namorada, enfim, e a esposa estaria trabalhando. Essa foi a preocupação no momento, inclusive, de socorrer. Portanto, não sabemos o estado que agora, tomara Deus que os dois tenham aí sem condições de correr risco de vida, mas infelizmente é essa a história, que o rapaz que estava na moto estava com uma companhia que não era a sua esposa. Não vamos falar o nome, para não criar maiores atritos, porque já deve ter criado, em função de que a esposa deve estar sabendo sobre este acidente. Muito triste. Com imagens dele, Nenê, agora, e a nossa equipe de plantão no final de semana, Rubinho Queiroz, mais um caso policial para o programa do Rubinho. Você imaginou essa esposa? Imagina a situação da sua esposa, seu marido está no hospital, chega lá, tem a informação de que ele estava com uma outra pessoa, estava entrando no motel. Ah, por que você não fala? Gente, não é um motivo. Se tivesse falecido, até poderíamos falar. Mas não é o caso, né? Cada um faz a sua escolha e cada um paga por aquilo que toda ação tem a reação. Mas não seremos nós a dar nomes, né? Inclusive do motorista do carro, que não tinha nada com isso, poderia falar o nome dele, mas não é o caso. A essência da situação é que é grave, né? Vamos falar a verdade? A essência da coisa é que é grave. Meu Pai eterno, eu imagino a mulher do jeito que está e o cara também, né? Você imaginou como vai encarar essa mulher, essa esposa? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Então, por isso que as coisas têm que ser pensadas. Não quer ficar mais junto, ninguém é obrigado a ficar junto, né? Mas a esposa trabalhando e ele indo com uma outra pessoa para o motel, não vai falar que quem estava junto que é culpada. Não tem nada de culpada, né? Culpado é quem estava sabendo que a esposa está trabalhando e ele foi fazer o que fez. Castigo, não tem nada de castigo também, tá? Deus não castiga ninguém. Mas aquilo que a gente fala, o plantio é certo, né? Ou melhor, a colheita é certa. Bom, daqui a pouco nós vamos trazer essa tragédia de final de semana. E é interessante que a pessoa que causou tudo isso nunca tinha feito aquilo. O outro que veio defender também não tinha problema e terminou. Um internado em estado grave no hospital e o outro preso. Mas isso eu conto daqui a pouquinho para vocês, porque agora nós vamos falar da Balila. Nós estivemos lá agora há pouco. Nada melhor do que ser recepcionado logo na entrada da Balila Fiat.
e que o Felipe vai trazer pra gente, não tem coisa melhor. Tudo bem, Fê? Tudo bem, Rubinho, amigos da TV Regional? É isso aí. Esse final de semana tivemos o grande dia D aqui na Fiat. Sucesso total de vendas, Rubinho. 7 mil carros vendidos a nível Brasil. Realmente um recorde aí de vendas para a Fiat. E vale até hoje. Então, se você não conseguiu vir no fim de semana, Rubinho, dá tempo de vir hoje ainda e fazer um grande negócio. Então, os dois carros aqui que são as principais ofertas dessa promoção. O Pulse híbrido, o seu primeiro carro híbrido, 113.990, e no Fastback híbrido 123.990, super promoção nos carros híbrido da Fiat. Vem ter o seu primeiro contato com o híbrido aqui com a gente da Fiat Balila. E pode fazer o test drive antes, né? Esses aqui são os test drive, estão disponíveis para você andar, conhecer, entender esse sistema híbrido, Rubinho. Realmente é muita tecnologia, muita modernidade por um preço super acessível. Muito bem, vem novidades aí, ó. Atenção, sexta-feira a Balila, o Grupo Balila não estará aberto, mas na segunda, dia 21, ficarão em plantão de vendas. Então aí, dia 21, para você que for viajar, já podia até aproveitar para comprar o seu veículo ou mesmo fazer a revisão, mas se você ficar, você tem a segunda-feira para fazer aí a troca ou a compra do seu veículo, tá certo? Muito bem. Gente, é uma tragédia. E vocês vão entender, realmente é uma tragédia. Você acompanha e a gente volta já já. Estamos na rua Adélia Filomena Mattioni, antiga Rua 30, Morada do Sol. Sábado, o que era para ser aí uma confraternização, uma reunião de família, termina em tragédia. Tudo aconteceu aqui nessa residência. Segundo as informações, o que acabou acontecendo? Padrasto e enteados foram pescar. E aí passaram a manhã pescando e no início da tarde vieram para cá. Limparam o peixe, né? Aí foram limpando o peixe, tomando uma pinguinha, uma cervejinha e jogando truco. De repente, o padrasto, o senhor José Carlos Correia, 67 anos, falou, eu vou dar uma descansada, e foi dormir. Ele acorda com um barulho de briga, de discussão. E aí o que acontece? O seu enteado, o Anderson Raimundo, de 43 anos, estava discutindo com o irmão mais velho. E a discussão, o irmão mais velho falou, eu vou embora. Pegou o carro e foi embora. Só que a partir daí o Anderson começou a discutir com a mãe. E começou a quebrar as coisas aqui dentro da casa. O seu José Carlos saiu em defesa. Que isso, rapaz? Que você está brigando? Para com isso. Ele falou, você não gosta de mim, você gosta mais, você só defende o meu irmão mais velho. E partiu para cima do seu José Carlos, deu um murro na boca dele, pegou a faca e deu uma facada no braço. O seu José Carlos recuou e falou, para, e foi para cima dele. Entraram em luta corporal. O seu José Carlos Correia, 67 anos, conseguiu tirar a faca do Anderson, né? E deu uma facada no pescoço, no tórax e no braço direito. Aquela correria, aquele sangue, o seu José Carlos sai correndo e vai numa dessas casas pedindo socorro. É acionada aí a ambulância, o socorro. O seu José Carlos Correia foi levado para o UPA, enquanto que o Anderson Raimundo, seu enteado, desesperado, né, ruim, foi socorrido ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo em estado grave, perdendo muito sangue. O delegado de plantão, ele veio aqui juntamente com o investigador do 1º Distrito, fez os levantamentos, viu que houve realmente aí uma briga, aí, né, sangue e tal, e foram para o hospital. Antes solicitaram a presença do Instituto de Criminalística e a viatura da Guarda Civil, que já foi quem atendeu a ocorrência, ficou preservando o local. No UPA, o seu José Carlos teve aí curativo no braço e no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, o delegado recebe a informação que o Anderson Raimundo, o estado dele era muito grave, estava sendo entubado e já recebia bolsas de sangue. Situação gravíssima. Tomando toda essa situação, foi até o seu José Carlos e deu voz de prisão por tentativa de homicídio.
deixando claro que se vai evoluir, tomara que não, para morte, ele passa a responder por homicídio. Ele ouviu todo mundo. A dona Arlinda, que é mãe do Anderson, casada com o seu José Carlos, ela diz o seguinte: meu filho nunca teve esse problema de quebrar as coisas, nunca tiveram um problema. Mas nesse sábado ele ficou desse jeito, provavelmente com a bebida, e o meu marido, padrasto dele, veio me defender. E nessa de que foi defender, entraram em luta corporal, ele levou o murro na boca mesmo, tomou a facada no braço, aí ele tomou a faca do meu filho e fez tudo isso. Caso registrado no plantão permanente, e pelo menos a informação até amanhã de domingo, era que o Anderson Raimundo, 43 anos, continuava internado em estado muito grave, mas estava estável. O seu José Carlos Correia, 67 anos, padrasto do Anderson, passou por audiência de custódia. E aí saberia se a justiça decretaria a prisão preventiva dele ou se colocaria em liberdade para responder em liberdade. Bom, isso nós vamos continuar falando dentro dos nossos estúdios, mas uma tragédia. Tudo começa com uma pescaria e termina em tragédia. Com imagens da nossa equipe de plantão no final de semana. E agora, Nenê, Rubinho Queiroz, Rua Adélia Filomena, antiga Rua 30. O que era para ser uma reunião de família, terminando tudo em festa, acabou com uma pessoa no hospital e a outra presa por tentativa de homicídio. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Volto a dizer o que eu disse no início do programa. Semana passada criticamos o Dr. Luiz Felipe Garcia Santos. Continuo afirmando que errou. Mas esse final de semana, em 2 oportunidades, ele fez exatamente aquilo que se espera, né? Com todas as dificuldades, não pode esquecer disso. Autuou em flagrante, né? O padrasto, e aí lá na frente, aí é questão de justiça, com o depoimento da dona Arlinda, pode ser que lá na frente, quando for para o Ministério Público, não haja denúncia, pode-se dizer que ele fez aí, podemos dizer que ele acabou se defendendo, legítima defesa. Isso é uma outra história, mas no momento ele foi autuado em flagrante corretamente, e aí pelo Dr. Luiz Felipe Garcia Santos. E torcendo para que o Anderson saia aí dessa situação, ele foi entubado, precisou receber bolsas de transfusão de sangue e aquilo que nós dissemos, o caso era muito grave, mas estava estável, pelo menos até ontem de manhã, quando tivemos a informação. Que se faça justiça sempre e é muito triste, né, a gente ter que trazer uma situação como essa. Antes de ir embora, quero mandar um abraço para o Zé Boneco, está sempre ligadinho com a gente, e mesmo com dengue, foi acompanhar ontem a vitória da Secap e também aí uma notícia que acaba de chegar, o técnico Caixinha do Santos Futebol Clube foi demitido. Eu acredito que venha Dorival por aí, tá? Essa pelo menos é a informação que nós recebemos agora há pouco, de que o Caixinha não é mais técnico do Santos. Tá bom? Feito tudo isso, hora de ir embora, agradecendo em nome de toda a equipe a sua audiência. Nos encontramos amanhã, meio-dia, se Deus quiser, ou a qualquer momento em edição extraordinária, mas estaremos juntos, se Deus quiser, amanhã, meio-dia. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e eu fui.